Queridos, hoje a nossa meditação vai ser no Salmo 13. Salmo número 13. Eu vejo que às vezes existe uma ideia muito fantasiosa de como é a vida do crente. Às vezes nos é vendido uma história de que a nossa vida é só vitória e só bênção. Pelo menos as músicas falam de superação, de obstáculos. Eu, meditando no Salmo 13, eu pensei em falar sobre o crente do mundo real. Que uma coisa é o crente da fantasia, outra coisa é o crente do mundo real. E eu queria meditar hoje sobre o crente do mundo real aqui. Nós vamos ler o Salmo 13 inteiro. Vou ler na NVT, tá assim. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te, responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós os derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Queridos, com a experiência, com a vivência que a gente vai tendo, vivência da vida e vivência no Evangelho, nas igrejas, na vida da igreja, com outros irmãos, eu tenho aprendido a cada vez mais repudiar as simplificações que são feitas da vida e da relação com Deus, da nossa experiência com Deus. As pessoas querem pegar uma coisa que é muito complexa, que é a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa relação com Deus. Deus é extremamente complexo, Ele é extremamente outro. Nós não conseguimos nem definir Deus. E as pessoas querem pegar isso e colocar fórmulas para resolver os nossos problemas. E obedecendo essas fórmulas, a gente chega num resultado esperado. E fórmulas são boas, mas fórmulas ajudam com coisas simples. Para fazer um bolo, para uma equação matemática, a gente precisa das fórmulas. Para você replicar um sistema de computador, as fórmulas são importantes. Então, fórmulas são úteis, mas não para definir, para desenhar a nossa vida com Deus, as nossas relações, a nossa própria relação íntima, nosso eu, nós com nós mesmos. Nós somos seres extremamente complexos e eu estou tomando cada vez mais uma ojeriza com relação a esse tipo de simplificação. Em um outro contexto que nós fazíamos parte, nós cantávamos uma música que dizia vai dar tudo certo. E ela começa dizendo, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. E isso é uma simplificação tão grande da nossa vida, de que vai dar tudo certo, essa frase de que vai dar tudo certo desde que você faça a coisa certa, desde que você ande pelo caminho esperado, o resultado vai ser sempre esse, vai dar tudo certo. E esses dias para trás eu estava vendo uma reportagem no Patos Hoje de um rapaz da minha idade, eu sempre via ele caminhando ali na avenida. Ele gostava de correr, de caminhar, cedinho às vezes, ou no final da tarde, eu via ele sempre. E um carro passou, eu ainda estava investigando, não sei se o motorista estava bêbado, mas ele foi atropelado e faleceu. E a mãe, desesperada, pedindo ajuda para que se esclarecesse os fatos, ela não entendia por que aquilo aconteceu, ele era um menino bom. Ela não vive com o marido dela, ele ajudava em casa, era ele, ela e a irmã dele. E o rapaz se foi. E eu pensei, como que a igreja, como que nós podemos responder a uma dor dessa? Nós vamos dizer que vai dar tudo certo? A não ser que eu vá lá e ore e ressuscite o rapaz, porque aí sim, aí eu posso falar, deu tudo certo, ele morreu,
Fui lá, orei, ele ressuscitou. Ok, deu tudo certo. Qualquer outra coisa que não for isso, não deu tudo certo. Não tem como dar certo. Semana passada, umas professoras estavam conversando, comentando lá na escola sobre uma pessoa que levou o filho a filha para a roça, uma criança, e o cavalo caiu em cima dela e ela morreu. O que a gente vai falar? Que não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Isso é muito simplista, assim, não dá conta da realidade a gente falar esse tipo de coisa. O que é dar tudo certo? Ela esquecer da menina? Ela ter uma amnésia e fingir que nada aconteceu? Tem coisas na nossa vida que mostram claramente que existe uma complexidade muito grande. Nós precisamos aprender a responder a essas complexidades. Frases do tipo, eu vivo de vitória em vitória. E até uma música que todos nós aqui já cantamos, eu particularmente gosto, faz parte da minha memória afetiva, que diz, não é essa não, essa eu acho ruim, mas a outra diz, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Quer dizer, eu vou vencer de todo jeito, nada me segura, eu sou potência pura. Esse tipo de simplificação, de que as coisas vão dar certo, além de ser mentira, porque a vida de ninguém é tão vitoriosa assim, eu vivo de vitória em vitória. Mentira. Ninguém vence tudo assim, a vida de ninguém é tão boa assim. Além de ser mentira, esse ufanismo triunfalista, ele é cruel, ele é arrogante, porque sugere que comigo está dando tudo certo, eu estou fazendo alguma coisa que você não está fazendo, eu estou seguindo a fórmula. Então eu estou vivendo de vitória em vitória. Se você está de derrota em derrota, é algum problema seu. Tem alguma coisa que você não está cumprindo, alguma coisa que você não está fazendo que está te trazendo essa experiência de derrota. E isso, mais uma vez, isso não dá conta da realidade. E quando eu olho para os Salmos, assim, eu deveria pregar mais nos Salmos, porque os Salmos, eles trazem essa complexidade. Os Salmos são o inário do povo de Deus, o inário de Israel. O povo de Israel cantava os Salmos em comunidade. E como são músicas, como são poesias, parece que há uma abertura maior para transparência do coração humano. Os Salmos, quando nós lemos, a gente pega o livro dos Salmos, o conjunto dos Salmos, a gente vê ali o coração humano na sua forma bruta, diante de Deus. Todos os salmistas falando com Deus, sobre Deus, mas sem esconder quem eles são. E o Salmo mostra, então, essa pluralidade. Se existe uma coisa que o livro dos Salmos não tem, é esse simplismo, esse reducionismo. Por quê? Porque são autores diferentes, em épocas diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes, com humores diferentes, cantando, escrevendo sobre o seu relacionamento com Deus e com as circunstâncias. Então a gente vê salmos de ações de graças, onde o cara está feliz da vida porque Deus lhe deu algo, uma bênção, ele está literalmente cantando vitória por causa disso. Nós vemos os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, onde eles estão fazendo uma trajetória, indo para a Terra Santa, adorar a Deus e trazendo à memória aquilo que dava esperança para eles, e cantando sobre o êxodo e mostrando o livramento que Deus deu para eles. Nós temos os salmos imprecatórios, que são talvez os que mais causam estranhamento para nós, que eles estavam num momento de aflição, sofrendo perseguição dos inimigos, então eles oram a Deus: Deus, destrói os meus inimigos, quebra os dentes dos meus opositores, pega os filhos deles e lança contra as pedras. Esse tipo de palavra forte que faz parte de um contexto que o salmista está vivendo, onde ele está pedindo a justiça de Deus, que Deus faça justiça, porque ele está sendo perseguido por ímpios, por inimigos. E tem o estilo do Salmo 13, são salmos de lamentação. Aqui a gente vê o salmista lamentando diante de Deus. Tem vários salmos assim, onde o salmista está triste e ele está pedindo a Deus para que faça algo por ele. Calvino,
em Genebra, quando ele vai fazer a playlist das músicas que vão ser cantadas na igreja dele e ouvidas pelos irmãos, dentre outros salmos, além de outros 17 salmos que ele escolhe, ele coloca o Salmo 13 para ser musicado. A gente não tem aqui nos salmos a cifra, a partitura de como os salmos eram cantados na época do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas Calvino fala, não, peguem os salmos, ele dá uma lista, e coloquem música neles e cantem eles na igreja. Agora você imagina o Salmo 13 sendo cantado na igreja. Porque o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor virou as costas para nós. Não é uma música que anima muito os irmãos, mas ele fazia parte. Por quê? Porque o Salmo é a expressão clara e honesta da alma humana. Os salmos são assim. E esses dias para trás eu estava orando os salmos e eu cheguei no Salmo 13. Essa mensagem aqui é fruto dessa meditação que eu tive nesse dia. Que eu fui orar o Salmo 13, fui lendo o Salmo 13, e o Salmo 13 foi me lendo, e eu fiquei feliz, assim, eu me senti acolhido, porque não sei se por uma questão psicológica ou por falta de vitamina, não sei, mas eu sou uma pessoa que tem uma visão pouco otimista das coisas, do mundo e da realidade. A Mariana me considera pessimista, né? Então, eu sou uma pessoa que geralmente acho que as coisas vão dar errado. E lendo o Salmo 13, eu me senti acolhido, porque eu vi que Deus ouve os reclamadores também, as pessoas que se sentem em sofrimento, as pessoas que às vezes olham a amargura da vida, os rabugentos. Tem espaço para essas pessoas na oração. Deus ouve esse tipo de pessoa e esse tipo de clamor. E essa poesia hebraica que nós temos aqui é um lamento de Davi. Foi Davi o autor. E ele está passando por um grande problema. Os teólogos, os comentaristas não sabem qual é exatamente o problema que Davi está passando. Pode ser uma enfermidade que quase tirou a vida dele ainda jovem, então ele está lamentando por isso. Ou pode ser também um tipo de depressão, uma situação pela qual Davi estava passando, que estava trazendo uma amargura muito grande ao coração dele, apertando o peito dele. Enfim, era uma situação que estava trazendo dificuldades para Davi. E Davi lamenta, ele clama ao Senhor, e eu acredito que é possível, para fins didáticos, nós dividirmos esse salmo aqui em 3 posturas de Davi. 3 posturas que nos ensinam a ser cristãos do mundo real. Como ser um crente no mundo real. Sem essa fantasia de que as coisas vão dar tudo certo. Tudo na nossa vida vai ocorrer bem. Tudo vai terminar bem. A gente sabe que a vida não é assim. Isso é um conto de fadas. Mas como nos postar diante de Deus e diante das aflições, entendendo que a vida é muito mais complexa que isso? Em primeiro lugar, a postura de Davi foi questionar. Se você olhar para o versículo 1, ele já começa dizendo: até quando, Senhor? Quando alguém vem para você e a primeira expressão da pessoa é até quando, você sabe que a pessoa não está bem. Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem uma introdução. A primeira palavra dele é até quando, Senhor? Sem nenhum tipo de... Sabe, ele não doura a pílula, ele já chega até quando, Senhor? E a gente percebe que esse questionamento de Davi beira o desespero quando em 2 versículos, o 1 e o 2, ele fala até quando 4 vezes. Ele diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Davi está passando por uma situação de desespero. Ele está clamando a Deus e falando: Senhor, até quando? Sou até meio desrespeitoso, pelo menos para mim. Diante do que eu aprendi, ou pelo menos daquilo que eu consegui
tirar para a minha vida, entender para mim das experiências com Deus que eu já tive e das coisas que eu já ouvi sobre oração, sou até meio desrespeitoso. Davi meio que colocar Deus na parede, como se Davi tivesse com o dedo em riste, dizendo: até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada por mim, não? Soa meio desrespeitoso, mas Davi está sendo autêntico. Ele está expondo para Deus exatamente o que está no seu coração. A oração de Davi está saindo do coração dele, está sendo postada diante de Deus sem filtro. Não tem nenhum tipo de maquiagem aqui na oração de Davi. O que ele está sentindo, ele está colocando para fora. Não sei se vocês já se sentiram desesperados em algum momento, numa situação que você se sentiu sem esperança e por isso desesperado. E não sei como foi a sua oração, que às vezes a gente tem essa coisa de, na hora de orar, você pensa: será que eu estou fazendo uma oração teologicamente correta? Será que se eu usar esse tipo de palavra, isso vai sensibilizar mais a Deus? E a gente começa a se maquiar, a gente começa a querer performar diante de Deus, como se Ele vai fazer algo por mim a depender das palavras que eu usar ou da forma que eu falar. E aí a gente começa a maquiar o que a gente realmente está sentindo para Deus. Semana passada eu estava ouvindo um pastor dizendo que uma irmã foi no gabinete pastoral e ela chegou brava com o marido dela. Eles tinham acabado de brigar e ela estava muito nervosa. Ela falou: pastor, eu quero que o senhor ore para mim. E ele disse: tá bom, vamos orar. A irmã ora primeiro e eu oro depois. E ela começou a orar. E ela fez uma oração muito bonita, usando palavras bonitas. O pastor interrompeu ela e falou assim: irmã, a irmã precisa orar. E ela provavelmente pensou: eu estou usando a palavra errada. Deixa eu fazer uma oração mais cristã aqui. Senhor, eu te agradeço pelo meu marido. O pastor interrompeu ela e falou assim: irmã, a irmã precisa orar. E, para resumir uma história que é um pouco mais longa, ele interrompeu ela mais uma ou duas vezes, ela tentando orar, até que ela finalmente começou a chorar. E foi chorando, e foi soluçando, e foi tentando falar ali as suas amarguras e o que ela estava vivendo. E aí ele falou assim: agora a irmã orou. Porque finalmente ela falou o que estava no coração dela. Ela chegou lá braba com o marido dela. Que negócio é esse de: Senhor, eu te agradeço pelo meu marido? Que mentira! Ela precisava falar a verdade diante de Deus, sem nenhum tipo de maquiagem, sem ficar fingindo que está tudo bem, fingindo que está bem com a outra pessoa. É exprimir a Deus, é falar para Deus exatamente o que está no coração. Davi tinha um coração cheio de questionamentos e ele orou para Deus levantando questionamentos. Em 2013, quando eu comecei a faculdade de História, teve um momento na faculdade que, em contato com um colega meu, ateu, um ateu quase religioso, ele gostava muito de colocar argumentações ateístas sempre que possível, em qualquer conversa. E a gente começou a conversar e ele falava muito sobre essas coisas. E teve um momento que eu senti que a minha fé começou a ficar abalada com as argumentações. Teve um dia que, na cama de casa, com um texto do Sam Harris, que é um dos principais defensores do ateísmo moderno, eu com o texto dele nas mãos, eu orei a Deus e disse: Senhor, para ser sincero, eu nem sei se o Senhor existe de verdade. Eu estou falando aqui, mas eu espero que alguém esteja me ouvindo aí do outro lado. E fui sincero: se o Senhor existe, que é uma coisa que eu estou começando a duvidar, me ajude, me dê uma luz, me mostre algo que faça sentido para mim a existência do Senhor, para que a minha fé não se abale do jeito que está agora. E com o tempo isso foi melhorando e eu fui tendo mais convicções e eu me senti melhor. Mas eu precisei falar para Deus o que de fato estava no meu coração.
Não adiantava eu fingir que eu não estava com dúvidas, que aquilo não estava acontecendo. Não adiantava eu fingir que a minha fé estava inabalável. Tive uma dúvida da existência de Deus, ou da Bíblia, ou da palavra de Deus. Pelo contrário, eu tenho ainda hoje várias dúvidas e questões e que eu preciso colocá-las diante de Deus. Quando você está mal, coloque diante de Deus exatamente o que está no seu coração. Ah, Senhor, se eu pudesse ter o que aquela pessoa tem, como eu queria ser aquela pessoa. Senhor, o meu coração está tomado pela inveja. O meu desejo chega de queimar dentro de mim, é ter a vida que aquela pessoa tem. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer isso. Ah, Deus, como eu queria possuir aquela pessoa. Eu só penso nisso, eu sonho com isso. Deus, me ajuda, eu estou desesperado, eu não posso. Não é direito eu ter isso, eu pensar isso, mas é só nisso que eu consigo pensar. Me livra desses maus pensamentos. Nós precisamos dizer para Deus o que nós estamos pensando, o que está dentro do nosso coração. Senhor, se eu pudesse, eu queria largar tudo, largar a esposa, largar marido, largar filho, largar a igreja, deixar tudo para trás. Eu queria sumir. O Senhor sabe que dentro de mim eu estou assim. É você ser honesto com Deus. Eu estou um caco, Senhor. Eu estou duvidando de muita coisa, a minha vida está uma desgraça, me ajuda. Nós sermos honestos diante de Deus é importante, é o que Davi nos ensina aqui. Ele é transparente diante de Deus. E, como se já não bastasse ele falar até quando ele falar essas coisas para Deus, nós olhamos aí, ele dizer o seguinte no verso 1, até quando te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o seu rosto? Davi acusa Deus de que Deus está se esquecendo dele e que Deus está deliberadamente virando as costas para ele. Davi está sentindo aqui como aquela pessoa que vê um amigo vindo do outro lado da rua, vindo na sua direção, mas quando vê, atravessa a rua para não cumprimentar. Davi está dizendo, Deus está virando o rosto para mim, para não ter que me ver. Eu estou sofrendo e Deus está se recusando a olhar para o meu sofrimento. Ele está se esquecendo de mim. E Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Olha o que Davi está dizendo, como diria o Rodrigo Góes. Quem você pensa que é? Como que Davi olha para um Deus soberano e diz, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor está virando as costas para mim, o Senhor não se importa comigo? Porque esse é o sentimento de Davi, essa é a sensação exata que Davi tem. Então, no verso 2, ele vai dizer algo que não pega bem para alguém que vive de vitória em vitória, para alguém que é campeão, vencedor, inabalável. Ele diz, até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Davi, ele exprime a sua tristeza e a sua angústia, porque não apenas ele está sofrendo muito, como outras pessoas ao seu entorno estão comemorando o que está acontecendo com ele. Ele está sozinho, desolado. Ele está triste, se sentindo solitário. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava o Senhor. E isso aqui faz muita diferença. O clamor de Davi a Deus não é o clamor de alguém que está falando com Deus com ironia, com cinismo, com sarcasmo. Ele está de fato com o coração dele aberto, dilacerado diante de Deus e clamando, falando para Deus o que realmente está passando com ele. E por isso, por amar a Deus, ele tem a segunda postura diante de Deus. A segunda postura dele, porque a primeira é o questionamento, a segunda postura dele é o clamor. E ele passa a clamar nos versículos 3 e 4. Ele clama a Deus e ele clama com propriedade. Porque ele diz, volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Ele chama Deus de meu Deus.
meu Senhor. Não está em jogo aqui a possibilidade de Davi abandonar Deus. Ele ama Deus. Ele não está falando com Deus como alguém que está dizendo, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu estou correndo ali para adorar, para me prostrar diante do Deus dos Jebuseus. Se o Senhor não fizer algo por mim, estou indo para Baal. Não passa pela cabeça de Davi isso. Ele clama a Deus e diz, se o Senhor não fizer algo por mim, eu vou perecer, porque eu não vou procurar outros meios. Eu sei que só existe o Senhor. Só o Senhor pode fazer algo por mim. E se o Senhor não fizer, eu vou perecer. E ele pede por clareza, ele vai pedir por um brilho nos olhos. Ele pede para que Deus o ilumine aqui, no versículo 3. Restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. É possível que Davi esteja falando aqui de forma literal. Que os olhos dele tivessem quase fechados por alguma enfermidade e o medo dele é que eles se fechassem permanentemente e ele morresse. Então ele está clamando a Deus para que Deus faça algo por ele. E nós, nas nossas aflições, também precisamos clamar a Deus para que Deus faça algo por nós. E às vezes a nossa aflição é diferente da aflição de Davi. Talvez algo sensível, uma situação sensível que requer cuidado e a gente precisa de clareza na mente para que a gente não pereça. Não sei se vocês já se envolveram em uma situação, às vezes uma briga no casal, onde vocês estão por uma expressão, por uma palavra de acabar com a relação, acabar com o casamento, acabar com a amizade, acabar com um negócio, ser demitido. Você está por uma palavra. Se você disser isso que você quer dizer, se você disser, acabou a relação. Nesse momento, a gente precisa pedir, Deus, me dá clareza, me dá entendimento para eu poder falar o que é correto aqui agora. Porque senão eu vou destruir a minha família. Eu vou falar algo errado para o meu filho, para a minha filha, no nervo que eu estou. Eu vou ser demitido porque eu vou falar para o meu patrão, vou falar para o meu superior uma coisa que eu estou entalado aqui para poder falar. Na situação que eu estou, eu vou destruir uma relação, eu vou fazer uma besteira aqui agora. E nós precisamos pedir a Deus, Deus, me dê clareza de entendimento, me dê brilho nos olhos para eu poder enxergar a situação como o Senhor está enxergando. Do contrário, eu vou perecer. Do contrário, eu vou fazer uma besteira. No caso de Davi, ele temia a morte, que para a época era uma coisa irreversível. Davi e outros irmãos do Antigo Testamento, eles não tinham essa noção de pós-morte, eles não eram cristãos. Eles não tinham a noção de céu, de redenção, de ressurreição. Eles não tinham essa noção. A morte é o fim, acabou. E Davi está clamando a Deus por isso, porque era inadmissível que um filho da aliança, um guardador dos mandamentos, um cumpridor dos mandamentos e das promessas de Deus, que uma pessoa dessa perecesse. Era inadmissível. E Davi está pedindo, Senhor, não me deixe passar essa vergonha diante dos meus inimigos. Hoje, os nossos inimigos não são pessoas. Apesar da gente olhar para um e para outro, às vezes no nosso dia a dia, e perceber alguns inimigos, possíveis inimigos. Mas os nossos inimigos não são pessoas. Nossos inimigos hoje, de acordo com Jesus, é o próprio pecado, é o sistema mundano que se levanta contra nós e o diabo. Esses são os nossos inimigos, que querem nos ver perecer, que querem nos fazer prostrar, não diante de Deus, mas diante deles, caídos. Eles querem nos ver assim. Tanto que Jesus nos ensina a orar dizendo, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a sensação é de que o mal, a tentação, ela está à espreita. Ela é um inimigo que está ali na esquina, arrumando uma emboscada para mim, para que eu caia a qualquer momento. Esses são os nossos inimigos e nós precisamos
pedir a Deus que nos livre do mal, que nos livre desses inimigos. Davi também pensava assim acerca dos seus inimigos. Mas mesmo diante da angústia, diante do questionamento, diante do desespero e diante do clamor que ele faz a Deus, ele tem uma última postura, que é a postura dos versos 5 e 6. Davi confia, ele tem confiança em Deus. Olha o verso 5 que ele diz: eu, porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei. Eu confio no seu amor, e eu me alegrarei no seu livramento. Gente, a vida fora do Éden, a vida dentro do Éden era uma maravilha, mas a vida fora do Éden é muito complicada. É muito complexa, nós temos dificuldades, nós não sabemos explicar, dar razão para tudo, muitas coisas parecem aleatórias. O próprio Salomão fala que debaixo do sol é tudo sem sentido, é tudo vaidade. Não dá para a gente explicar logicamente muitas coisas. E quando nós olhamos para as nossas dificuldades, a gente percebe que tem coisas, tem dificuldades nas quais nós entramos, que elas são inteiramente culpa nossa. Nós passamos por certos dilemas e por certas dificuldades por culpa nossa. Por atitudes nossas, por pecado nosso, por coisas que nós fizemos. Mas tem situações que caem no nosso colo. Nada indicava que você passaria por aquilo e de repente passou. É um prejuízo financeiro, é uma enfermidade, é uma situação na família, com esposo, com esposa, com filhos, com pai, com mãe. É uma situação que surgiu do nada. E parece que a gente não tem muita explicação, a gente não consegue explicar e olhar para isso com muita lógica, mas algo tem que nos firmar. Tem algo que deve ser a nossa base, que é o que Davi diz aí no versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. Nós devemos nos posicionar confiantes no amor de Deus. Nós temos que olhar para Deus e entender que Deus nos ama. É assim que Ele é. Esse é o caráter dele. Deus nos ama. E quando nós olhamos para o verso 6, o Davi diz: cantarei ao Senhor. Olha a diferença da postura. Davi começou revoltado lá atrás. Mas com a experiência, com o passar do tempo, com o passar dos anos, Davi sabe que não precisa duvidar de quem Deus é e do seu caráter bondoso. Então ele cantará ao Senhor. A gente não entende tudo, mas uma coisa é certa. Todas as coisas, diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem nesse contexto, em Romanos 8, que Paulo coloca ali, o bem é sermos como Jesus. Todas as coisas, todas as circunstâncias cooperam para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Uma pessoa que seja mais parecida com o Filho de Deus. O crente do mundo real é esse crente que olha para a vida e entende que nós festejamos, nós nos apaixonamos, nós cantamos, mas chega um momento que nós adoecemos, que nós passamos por prejuízo financeiro, que nós temos divergência dentro de casa. A vida é complexa, a vida é difícil. As situações são inexplicáveis. Não dá para a gente simplificar tudo com uma fórmula, com um método, mas nós podemos confiar no Senhor. Davi diz: eu confiarei no Senhor, eu cantarei ao Senhor, porque Ele é bom. Então nós podemos ser sinceros diante de Deus, porque Ele é bom. Nós podemos entregar a Ele as nossas ansiedades, porque Ele é bom. Nós podemos depositar diante dEle tudo o que nós somos, porque Ele é bom. E é firmes nessa palavra e nessa convicção que nós precisamos viver. Gostaria que a gente fizesse uma oração. Enquanto eu oro, ore você, a sua mente.
Abra o seu coração para Deus e seja sincero e seja honesto com Deus. Coloque diante do Senhor aquilo que você tem vivido, sem amarra, sem maquiagens e com verdade. Senhor, bendizemos o seu nome, te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não duvidamos do seu caráter, nós sabemos que o Senhor está disposto a nos ajudar. O Senhor já demonstrou isso. O Senhor veio, se entregou numa cruz, se colocou diante de nós, abrindo para nós um novo e vivo caminho até o Senhor. Mas a vida, Senhor, tantas vezes nos distancia do Senhor e nubla os nossos olhos de tal modo que nós não conseguimos ver o Senhor nas circunstâncias e nas situações da vida. Nos ajude a entender que o Senhor sempre está lá. Nos ajude a perceber nos momentos de fúria, nos momentos de raiva, nos momentos de rancor, nos momentos de aflição. Nos ajude a enxergar o Senhor, nos dê esse brilho nos olhos, Senhor, para ver o Senhor nas situações e nos ajude a viver conforme o Senhor quer que nós vivamos, em qualquer situação. Nós somos servos de Deus, nós somos discípulos de Jesus na festa, nós somos discípulos de Jesus no banquete e nós somos discípulos de Jesus na aflição, na doença, na enfermidade, na morte, na dificuldade, na quebradeira. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos discípulos do Senhor, a refletirmos o Senhor em toda circunstância. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver diante do Senhor, cantando ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.